Seja bem-vindo ao Madrugada com Deus, o seu encontro diário com a espiritualidade, com a fé e o autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre algo que impede, mas impede mesmo muitas pessoas de avançarem. A insegurança. Por que ela do nada surge na sua vida? E como vencê-la? Esse é o tema que nós vamos abordar, sempre com o auxílio da espiritualidade. E quem hoje, representando essa espiritualidade, nos vai falar é um irmão conhecido por nós como Dom Carlos Ramires. Ele vai trazer a sua visão ampla sobre esse tema que atrapalha muito o espírito encarnado como você de progredir na vida, de mostrar as suas qualidades, pois todos nós a temos. Fica aqui. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Como vencer a insegurança? Você confia em você mesmo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pleno domingo aqui nós estamos para exercer a nossa confiança própria, para trabalhar contra a insegurança. Gente, toda pessoa insegura, ela está sempre perguntando a opinião alheia. Percebe isso? E o que você acha disso? Qualquer coisa que ela vai fazer, ela precisa de alguém que diga, não, tá legal, isso tá certo. Mostrando que ela está insegura com aquilo que faz. E toda pessoa insegura, ela está frágil. Ela está muito fragilizada. Então, qualquer situação contrária àquela ação que ela está tomando é suficiente para abalar a estrutura. Mas quando você está seguro de si, você passa às pessoas a sua segurança, ganhando delas a confiança e fazendo com que as pessoas somem ao seu propósito. Agora, quando não, você encontra muitos empecilhos. Muitas vezes, a pessoa, para te agradar, diz, poxa, tá legal o que você está fazendo, tá legal. E por trás, após a sua saída, começa a dizer, pô, que ideia maluca, Entende? Isso acontece, mas acontece mesmo. Então é preciso que você esteja confiante em si mesmo, sem depender de nada nem de ninguém. De nada e nem de ninguém. Então, a proposta hoje é desta reflexão para que você possa detectar em si mesmo essa fragilidade e trabalhar para vencê-la. Sabe, com simplicidade eu aprendi com esses espíritos que quando eu digo assim, eu acho que está certo, eu estou deixando claro que eu não tenho certeza do que se é certo ou não. Eu acho que eu fiz, é porque eu não tenho certeza que eu fiz, não é? E as pessoas habituaram-se a falar desse jeito. Eu acho que está ali. Para agradar, muitas pessoas, quando interrogada sobre algo, ela diz, eu acho que é assim. Mas o achismo não é a certeza. E toda pessoa que se expressa desta forma não ganha confiança de ninguém, nem de si mesma. Mas quando a pessoa ela é honesta com ela diz, após uma pergunta, uma interrogação, ela diz, olha, eu não sei, mas eu posso te ajudar a descobrir. Caramba, isso é tão acolhedor para quem pergunta. É acolhedor. Várias vezes, olha que coisa simples, mas que também pode trazer prejuízos. Várias vezes já me aconteceu, antes dessa tecnologia, onde nós temos aí no celular o tal de Waze, né? Chegava em um lugar e perguntava o endereço. Você sabe onde fica a rua X? Aí a pessoa parava, pensava e falava, olha, eu acho que é aquela que está depois não sei do que, não sei do que, não sei do que. Você vai por aqui, por aqui. Ela está com a vontade de ajudar, mas ela não passou confiança que aquela rua é aquela. Como você, no meu caso, estava perdido, eu falei, eu vou confiar, né? Vou até lá, chega lá, não é.
Eu não julguei a pessoa acreditando que ela queria me prejudicar, mas ela estava numa vontade tão grande de ajudar que acabou prejudicando. Então, com certeza, se ela dissesse, meu irmão, me desculpe, mas eu não sei, seria muito mais benéfico a mim, não iria perder tempo. Entende? Assim também com outras coisas na vida, assim com muitas outras coisas. Bem, vamos trabalhar a nossa confiança, vamos? Vamos vencer a nossa insegurança? Vamos começar fazendo uma prece? Hoje é domingão. Você confia na sua mãe? Olha a pergunta que eu faço. Você confia na sua mãe? Gente, eu tenho total confiança na minha. Total. Ah, mas Júlio, a minha já desencarnou. Uai, oxente. E deixou de ser sua mãe? Por ter desencarnado, deixou de te amar? Se está no mundo espiritual, a expansão de capacidade é maior do que enquanto na matéria. Então, a mãe, sendo mãe, continuará trabalhando em favor do seu filho. E eu confio na minha mãe. Confio mesmo. Tenho certeza que tudo que é possível da parte dela, ela tem feito para todos nós, os seus filhos e a família. Então, confiando em minha mãe, como confio em Maria Santíssima, que é, sem dúvida, a mãe da humanidade, eu convido a você a orar, a pedir a esse Espírito Maria Santíssima que abençoe a nossa casa, que abençoe o nosso lar, que abençoe a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, que abençoe o nosso país, que abençoe o nosso planeta, que possa acalentar os corações, que possa tirar esses sentimentos de mágoa, de raiva, de ódio, de vingança, de guerra. Apazigue, Mãe, os corações da humanidade, para que essa humanidade não venha tomar atitudes que impeça o seu progresso, que impeça que a paz esteja nos países. E assim, Mãe, dizemos: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime.
Que assim seja. Amém, amém, amém. Senhora do amor que ampara, veja bem, Senhora do amor que ampara e redime. E de fato, ai do mundo se não fora a missão de uma mãe. Essa missão sublime de acolher, amparar, proteger, de dar à luz. Maria Santíssima, um espírito que foi a ela designado dar à luz ao Cristo no plano carnal. Não é qualquer espírito, não é qualquer espírito que seria capaz de fazer o papel da mãe do Cristo planetário. Então entendemos que este espírito está capacitado a ser a mãe da humanidade. Se este mesmo foi a mãe do Cristo, com certeza se capacitou a ser a tua mãe, a ser a minha mãe, a ser a mãe da humanidade. Eu acredito. Eu acredito que no plano espiritual há todos os setores, como no plano carnal, para que a vida possa progredir. E o setor de acolhimento e amparo às famílias é sim administrado por Maria Santíssima. Ela tem esse papel. E, seguindo a hierarquia, ela dá todo o suporte para os socorristas que podem ir à sua casa te socorrer dos males que você enfrenta. Por isso, pedir a Maria Santíssima abre esta porta de conexão para que os irmãos eles cheguem até você. Não há empecilho para isso. Você precisa, então faça a sua prece, peça. Eu acredito que Maria Santíssima tem o poder de apaziguar corações que estão perturbados pela vingança, pelo ódio. Eu acredito que o amor que Maria Santíssima exala pode sim tirar ideias tortuosas, ideias ruins, negativas da cabeça de quem quer que seja. Mas quando essa pessoa está bombardeada e ela não consegue sequer fazer uma prece, façamos nós por elas. Façamos nós. É o que acabamos de fazer pedindo a Maria Santíssima que apazigue os corações dos administradores de países, de cidades. Bem, vamos ouvir então Dom Carlos Ramires. Preste atenção nas sábias palavras deste irmão espiritual. Essa confiança que você tem no que você sabe é fundamental. A humildade que você precisa ter para resolver as suas questões pessoais, afetivas, familiares, é essencial. Se você se deixa carregar pelo orgulho, o orgulho vai gerar uma vibração bloqueando a sua intelectualidade, a sua inteligência. E com isso você não consegue transmitir o seu carisma, a confiança que as pessoas precisam ter em você para que você consiga desenvolver as suas aptidões, o seu trabalho e consiga se resolver nos campos que são importantes da sua vida. Não adianta as pessoas pedirem as coisas para nós daquilo que elas não vão fazer para elas. O que nós ensinamos cada um a andar, se amar, se cuidar. Pois se você quer que a sua vida se desenvolva, você tem que estar bem. A sua casa tem que estar bem. A relação familiar tem que haver entendimento. Enquanto a discórdia no lar, a sua cabeça não consegue ter paz aos caminhos que você quer desenvolver. É preciso saber prosperar, utilizando-se do mecanismo da fé, para que você consiga materializar as coisas que você precisa ter. Tudo isso exige concentração, sapiência. Você precisa saber o que está fazendo, com o que você está fazendo, para a sua vida melhorar. Aproveite os momentos
que vocês têm e procure se acertar em família. Tire as mágoas do coração, tire as tristezas das coisas que aconteceram. Se o relacionamento não deu certo, a mágoa não é o melhor de lembrança que você deve guardar. Ficar guardando mágoa só vai lhe trazer doenças. E preste atenção, toda pessoa magoada entra em depressão e entra em falência. Perde o emprego, perde o trabalho, perde todas as coisas que tem. Então, se vai sair de um relacionamento, guarda o que é bom. O restante, jogue fora. Não vale a pena guardar. Não espere das pessoas o que elas não vão te dar. Não espere daquilo que elas não conseguem te dar, porque elas não têm. Mas espere tudo de você, do que você pode fazer, do que você quer alcançar. Não espere das pessoas o que elas não vão te dar. Não espere aquilo que elas não conseguem te dar, porque elas não têm. Mas espere tudo de você, no que você pode fazer. Esta é a palavra de Dom Carlos Ramires e, sinceramente, toca muito o meu coração, porque eu também assim penso. Eu não posso esperar dos outros. Sabe que muitas decepções poderiam ter sido evitadas se nós parássemos de esperar das pessoas que elas façam aquilo por nós e elas não têm. Sabe, tipo, eu espero que a pessoa me ame, mas ela não tem amor. Eu espero que a pessoa goste de mim, mas ela não tem sentimento. Então eu me decepciono com as pessoas. Agora, se eu não esperar e dar o que eu tenho, aí sim. Então, em vez de esperar as pessoas darem a nós o que elas não têm, porque nós não oferecemos o que temos. Por isso que Jesus está certíssimo quando diz: bem-aventurado é aquele que pode dar, não o que precisa receber. Sinceramente, se refletirmos sobre estas palavras de Cristo, irá nos tirar destas fragilidade que nos leva à decepção. Nunca esperar. Eu espero que ele goste de mim, eu espero que o meu chefe me dê aumento, eu espero que meu namorado me dê um presente, minha namorada me abrace. Não pode esperar dos outros. Faça. Eu não posso esperar um sorriso ou ganhar um sorriso. Por que eu não dou um sorriso? E aí, aquele que desejar vai retribuir o que eu ofereci. Eu vou contar uma coisa para você. Presta atenção. Sabe, muitas pessoas, elas não sabem sequer agradecer. Não sabem. Você faz muito por ela, faz, e ela nem sequer reconhece. Não é assim? Já se deparou com uma pessoa assim? Não já? Eu já. Aí você acaba se cansando, não é? Você não se cansa? Poxa, eu faço tanto. Mas olha, eu digo para você, tudo que você faz fica ali, encravado na alma dela. Tudo que você faz de bem para uma pessoa fica encravado nela. Por mais que ela não reconheça no momento, o campo energético que você exalou a ela pela ação tomada faz com que aquele registro fique ali. E lá adiante, não importa o tempo, vamos sair dessa prisão de tempo, não importa o tempo, lá adiante, o que você fez vai brotar dentro dela e ela vai, por impulso natural do espírito, retribuir. Pode ter certeza, meu irmão, isso é mais certo do que andar para trás, né, como diz o popular. Isso é certo. Então, independente da pessoa reconhecer, continue fazendo o bem. Continue como foi o exemplo do próprio Cristo. Sabe, outro trecho que eu quero destacar da mensagem de Dom Carlos Ramires é essa aqui,
Não adianta as pessoas pedirem as coisas para nós naquilo que elas não vão fazer para elas. Cara, eu gostei muito dessa frase, perdão, essa expressão mais próxima, né? Mas nós somos próximos, né? Eu, em particular, gostei muito. Não adianta as pessoas pedirem para nós aquilo que elas querem, mas não vão fazer para elas mesmas. Que coisa, né? Não adianta, não adianta. Sabe por quê? Porque só a ação gera reação. Só a ação gera reação. Só você agindo que a reação da sua ação volta para você. Se você não agir, deixar que o Espírito, quando você pede a Deus, ao Espírito Santo ou ao Espírito Guia, que faça aquilo que é da tua incumbência fazer, você não terá benefício. Porque você o quê? Delegou aos outros. Você delegou aquilo que você poderia fazer. Ah, mas eu não consigo. Aí sim entra o seu pedido. Senhor, hoje eu não consegui fazer o que eu quero. Me ajuda. Manda os seus espíritos. Mande o seu servo, Senhor, a mim para ajudar, para que amanhã eu consiga fazer o que eu quero, o que eu desejo em minha vida. Que assim seja, amém. Aí sim é um pedido consciente de que é a ação que vai gerar reação. Obrigado mesmo, Dom Carlos Ramires. Obrigado. Obrigado mesmo. Vamos vencer a nossa insegurança. Confia em você, meu irmão. Confia. Confia. Confia em você. Deus te confiou a vida, te confiou o convívio com essas pessoas, te confiou o trabalho, te confiou o relacionamento. Então confia você também em tudo que a vida te oferece para você viver. Deus te ofereceu o renascer desse dia, confia em você. O que você estiver vivendo, confia que você é capaz de vencer. Porque se não fosse, Deus não te confiaria viver o que estás a viver, meu irmão. É como um filho. Você é pai, você é mãe. Poxa, você não iria colocar o teu filho em situação que não tivesse você confiança de que ele vai vencer, de que aquela situação difícil para ele será uma mola propulsora de crescimento, de desenvolvimento. Assim age Deus para com todas as suas criaturas. Vamos ao Livro dos Espíritos? Vamos. Questão 126. Allan Kardec, interrogando o mundo espiritual, pergunta: os espíritos que erraram no passado, têm menos valor para Deus? Os espíritos que erraram no passado têm menos valor para Deus? O que tu achas? O que você acha? Vamos à resposta. Não. Deus ama todos do mesmo jeito. Estes espíritos erraram porque ainda eram inexperientes, não por serem maus de verdade. Eu tenho certeza que essa resposta ficou ali. Como assim não era mal de verdade? Espera aí, tem tanta gente que age mal o tempo inteiro, e agora o mundo espiritual diz que ele não é mal de verdade, apenas inexperiente? Ora, eu discordo. Você pensou assim também? Pensou? Se você pensou assim, é porque ainda está vendo aquele errante no prisma material. A resposta é no prisma espiritual. Quer dizer, vamos traduzir isso. A pessoa inexperiente não conhece as leis de Deus. Não conhecendo as leis de Deus, ela se baseia nas leis humanas, materiais. Então, ela, inexperiente dessas leis, começa a agir errado, e cada vez achando que está certo. Mas Deus vai julgar uma pessoa dessa? Não. Vai dar a ela a experiência. Ela vai agir errado, ela vai colher os erros que ela fez, vai sofrer.
trazendo aí um exemplo, uma pessoa que rouba, que assalta, que furta, que falcatrua, que desvia dinheiro, uma pessoa que você sabe, poxa, aquela pessoa é muito má. Ela é inexperiente sobre a vida espiritual, sobre a eternidade da vida, sobre o amor. É uma pessoa totalmente inexperiente do amor. Então ela age fora do amor, apenas querendo os bens para ela. O tal do egoísmo, ou até mesmo egocentrismo. Mas ela vai sofrer tanto, mas tanto, porque um ato errado é uma condenação que a própria pessoa faz à vida própria, à vida dela. Bem, Paulo de Moraes, continuando o estudo que começamos ontem, vamos lá, Paulo de Moraes, parte 2, conhecendo os apóstolos. Paulo. Bom, meus amigos, no nosso último encontro, nós interrompemos a nossa conversa naquele ponto que falávamos a respeito do livro Paulo e Estevão, do Emmanuel. Emmanuel, com a psicografia do Chico Xavier. E esse livro, Paulo e Estevão, é assim, de uma emoção muito grande a sua leitura. Eu aconselho, tá? Vocês podendo aí, é uma leitura, quem não leu ainda, né? Quem leu, releia, porque é muito bom, é muito gostosa a leitura desse livro. Conhecer, assim, um pouco mais, né, da personalidade, tanto de Paulo quanto de Estevão, que também nós falaremos aqui no nosso quadro a respeito dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Mas o ponto que eu quero destacar no romance espírita, ditado por Emmanuel, é uma conversa entre Barnabé e o apóstolo Paulo, quando este decide adotar definitivamente o nome romano, recordando intimamente os laços sublimes que o ligavam à memória de Estevão e invocando a memória do mártir num apelo silencioso, Paulo, ou Saulo, falou comovido. Eu sei, Barnabé, que muitos de nossos companheiros trocaram de nome quando se converteram ao amor de Jesus. Quiseram assinalar desse modo sua separação dos enganos fatais do mundo. E eu não quis valer-me do recurso de qualquer modo. E aqui, né, vamos lembrar que o próprio Estevão trocara de nome. Seu nome originalmente era Gesiel. E, ao se converter ao cristianismo, adotou o nome de Estevão. Daí, aquela confusão que o levou à morte. Confusão por quê? Porque, de acordo com a narrativa espírita de Emmanuel, o próprio Saulo andava procurando por Gesiel, porque Gesiel era irmão da sua noiva Abigail. E Abigail tinha falado com ele que eles foram separados há muitos e muitos anos, e Gesiel tinha sido levado para um lado e ela para outro. Nem sabia se ele estava vivo ou morto. E aí, Saulo, por amar muito aquela jovem, prometeu-lhe ajudar a encontrar Gesiel. Mas quando apareceu Estevão, que era o mesmo Gesiel, mas com outro nome, e ele não conhecendo a figura de Gesiel, ele não identificou.
e ainda consentiu na morte de Estevão, como diz lá os Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 7º, 8º e 9º, que é essa passagem de Gesiel para Saulo. Muito comovente também a leitura. Vocês podem dar uma lida aí no capítulo 7º, 8º e 9º do livro Atos dos Apóstolos. Este está na Bíblia. Mas continuando aqui com a leitura deste trecho de Paulo Estevão. Depois de longa pausa, dando a entender que refletira para tomar aquela resolução, Saulo falou: razões íntimas, absolutamente respeitáveis, obrigam-me a reconhecer doravante um benfeitor no chefe político desta ilha. Ele se referia ao procônsul Sérgio Paulo, cuja história a que se refere o apóstolo, aqui o apóstolo vocês podem ler no livro. E continua Saulo: sem trocar formalmente meu nome, passarei a assinar-me à romana. Muito bem, respondeu o companheiro Barnabé. Entre Saulo e Paulo, nenhuma diferença existe, a não ser a do hábito de grafia ou de pronúncia. A decisão será uma formosa homenagem ao nosso primeiro triunfo missionário junto dos gentios, ao mesmo tempo que constituirá agradável lembrança de um espírito tão generoso, também se referindo aqui a Sérgio Paulo, certo? Que era o procônsul ali do local onde eles estavam, né? E o Barnabé fez essa ligação, né, com o nome, porque foi a primeira conversão que eles fizeram. E prossegue Emmanuel pelo lápis do Chico Xavier. Nesse fato, baseou-se a mudança de uma letra do nome do ex-discípulo de Gamaliel. Caráter íntegro e enérgico, o rabino de Jerusalém, Saulo, nem mesmo transformado em modesto tecelão, quis modificar portas adentro do cristianismo a sua fidelidade inata. Se servira a Moisés como Saulo, com o mesmo nome haveria de servir igualmente a Jesus Cristo. Se errara e fora perverso na primeira condição, aproveitaria a oportunidade dos céus, corrigiria a existência e seria um homem bom e justo na segunda. Nesse particular, não chegou a considerar qualquer sugestão dos amigos. Fora o primeiro perseguidor da instituição cristã, verdugo inflexível do proselitismo alvorecente, mas fazia questão de continuar como Saulo, para lembrar-se de todo o mal e envidar esforços para fazer todo o bem ao seu alcance. Mas, naquele instante, a lembrança de Estevão falava-lhe brandamente ao coração. Ele fora o seu maior exemplo para a marcha espiritual. Era o Gesiel bem amado de Abigail. Para procurá-lo, ambos se haviam prometido ir, sem vacilações, fosse aonde fosse. Os dois irmãos de Corinto, os dois irmãos são Gesiel e Abigail. Os dois irmãos de Corinto estavam vivos de tal modo em sua alma sensível que não era possível apagar na memória os mínimos fatos de sua vida.
E só relembrando, a essa altura aqui, Abigail também já havia desencarnado, né? De acordo com o livro, ela desencarnou de tanto desgosto pela morte de seu irmão Gesiel, ali na pessoa de Estevão. Mas não culpou de forma alguma o seu amado Saulo de Tarso. E para Saulo, era justo gravar na memória uma lembrança indelével daquele que, vítima dele em Jerusalém, era agora irmão abençoado, o qual não conseguia esquecer nos mais fugazes instantes da vida e do seu ministério. Daí por diante, o convertido de Damasco, em memória do inolvidável pregador do Evangelho que sucumbira a pedradas, passou a assinar-se Paulo, até ao fim dos seus dias. Compreenderam bem? Vejam só. Se Saulo, que era perseguidor do cristianismo, na pessoa dos seguidores do Cristo, se converteu, mudou de vida, por que é que nós vamos achar que Deus não vai nos conceder também a oportunidade de nós, réis pecadores de encarnações e encarnações, não venhamos também a nos modificar? Não é mesmo? É a isso que propõe a espiritualidade, que nós façamos a nossa reforma íntima, deixando o homem velho para trás e fazendo ressurgir um homem novo. Homem aqui gênero, né? Humano. Aquele fraternal abraço a todos. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado mesmo. Obrigado de coração. Bem, Deus acredita em você, mesmo quando você não acredita em si mesmo. Pode ter certeza. Tanto que acredita em você que te dá a possibilidade de renascer para hoje, viver domingão, família. Domingão de família. Então, que a paz de Deus esteja na sua família. É o que nós desejamos para você. E hoje, o que te bloqueia não é a falta de capacidade, mas o orgulho, a mágoa e a insegurança que insiste em permanecer no seu coração. Então, meu irmão, liberte-se disso. Confie em quem você é, confie no amor que está em você, confia. Que a paz reine em sua casa, que o amor floresça em sua família e que a sua fé te leve além. Amanhã nós estaremos de volta, sempre à meia-noite. E eu convido a você, se quer ter mais conhecimento, você já se inscreveu no Playtens. Fizemos uma transmissão ao vivo essa semana, teremos outras e no Playtens, com toda a liberdade para falar de assuntos que em alguns canais são bloqueados. Então eu te convido, quer ter conhecimento? Vem conosco, assina o Playtens. Amanhã estaremos de volta. Bom domingo! Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Amo estar com você.